Podcast Bota o Fone no nosso quarto episódio. Sejam todos bem-vindos. E hoje uma presença ilustre, o nosso presidente, Robertinho Severiano. Seja bem-vindo, Robertinho. Muito obrigado, Kennedy. Semana passada, a gente vai seguir nessa temática, entidade junina. Semana passada a gente recebeu aqui o Ivonaldo Lima e o Alex Folia, um representando a FEJUC, o outro representando a União Junina, que são essas duas entidades que esse ano a Ceará Junino fez essa parceria. E foi um bate-papo aqui super interessante. A gente discutiu essa questão de proibições, essa questão de apoio, de parceria. E eu aprendi bastante coisa e o público que está em casa, esse público quadrilheiro também aprendeu. Como é para você, como foi ter toda essa ideia de ter essa parceria? A gente sabe que a Ceará Junina ela era vinculada a uma federação, uma entidade junina. E esse ano ela se desvinculou. E agora ela procurou a gente aprendeu muito semana passada, no nosso último episódio, de se reinventar. Contar uma nova história. Pronto, vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar o Ivonaldo, né, que veio representando a União Junina, e o Alex Folia, que veio representando a FEJUC. Você deve ter gostado e todo mundo que estava em casa acompanhando também, porque foram esclarecimentos maravilhosos que eles fizeram, eu tive a oportunidade de assistir. E vamos lá, o que é que você quer saber? Pergunte aí que a gente está aqui para esclarecer também para o público essas dúvidas aí. Como foi que a Ceará Junino, como foi que veio essa ideia de se desvincular a sua entidade, né, que era a FECOAJUST, e como foi essa oportunidade, como foi essa parceria, como foi esse convite e essa acolhida que a União Junina teve e a FEJUC que já tinha essa parceria com a Ceará Junino? Pronto, essa parceria com a FEJUC, ela começou bem antes, em 2010 ela já existia, né? E porque até então não havia aquela questão da divisão entre entidades. Né? Nessa época todo mundo poderia dançar no festival de todo mundo. Quem era da FEJUC poderia dançar nos festivais da FECOAJUST, quem era da FECOAJUST poderia dançar no festival da FEJUC e todo mundo participava sem problema nenhum. Né? Em 2015, quando foi feito o novo estatuto, que muitos de nós estávamos presentes, é bom deixar bem claro isso, porque assim, muita gente não entende às vezes essa questão dessa proibição. Todo mundo... Eita, peraí, que ele já chega assim falando, vai, continue. E não era para explicar isso agora. Vai, continue, então, vamos que lá. Essa também eu vou pra saber. Então, deixa eu voltar. Então, assim, essa parceria já acontecia há algum tempo com a FEJUC, né? Depois ela passou a existir com a FECOAJUST e agora ela passa a existir com a FEJUC e com a União, porque houve nossa desfiliação, né? Foi uma decisão da diretoria que já vinha sendo estudada há bastante tempo e a gente achou que esse era o momento ideal para que isso acontecesse. Perfeito. Eu acho que é o caminho. É como a gente conversou semana passada, a gente bateu muito nessa tecla do São João de antigamente, que você poderia fazer parte de todos os festivais, de poder alavancar essa cultura, de fazer a cultura junina, né? E agora com essa proibição, com esse meio que tem, você é certo que tipo barrado, eu não posso chegar até um ambiente, até um espaço. O que foi? Qual foi? Teve um ponto assim negativo que a Ceará Junina disse, não, esse pra gente agora não dá mais, a gente tem que se reinventar, a gente precisa procurar um novo apoio. Pronto, é exatamente isso. A Ceará Junino foi uma quadrilha que foi fundada no intuito de apresentar seu trabalho em todos os lugares. E houve um tempo que... Quando você fala que antigamente dançava todo mundo em todos os lugares, é porque, na verdade, naquela época lá atrás, apenas uma entidade estava na ativa. Então, todas as quadrilhas faziam parte dessa entidade, automaticamente dançava em todos os lugares. Aí foi quando veio depois a FEJUC, depois a União, tanto que a FEJUC tem 17 anos e a União 10 anos. E a FECOAJUST 34, que foi fundada em 1990, né? Então, assim, tem muita história por trás disso. Aí, quando você me fala da proibição, eu vou esclarecer uma coisa. O nome FECOAJUST criou um repúdio das pessoas até de uma forma injusta. Eu vou explicar por quê. A FECOAJUST, quando foi fundada pela Dona Maria, ela tinha um propósito, que era exatamente lutar pelos direitos das quadrilhas, né? Então, assim, quando a gente... vou dar um exemplo. Eu torço Flamengo. Muitas gestões passam pelo Flamengo e são horrorosas, mas eu continuo gostando do Flamengo. É a mesma coisa das entidades, para você entender. Várias gestões já passaram pela entidade FECOAJUST. Não é que a FECOAJUST seja ruim,
São as gestões que às vezes estão à frente é que não fazem um trabalho bom. Bom trabalho, não é a empresa em si, Não é a empresa. São aquele povo que está administrando, que está indo para o outro lado, outra vertente. Pronto, então a gente precisa entender isso. Aí quando fala dessa questão da proibição, é isso que você quer entender, né? E eu vou esclarecer para todo mundo que está nos assistindo, porque isso é um papel nosso, né? Como produtor cultural, como presidente de quadrilha. A gente teve na FECOAJUS praticamente desde a fundação da Serra Junino, né? Em 2004, a fundação foi em 2003, a gente começou a dançar em 2004. E o que é que acontece? Quando foi em 2015, foi feito um novo estatuto, e nesse estatuto, que é bom deixar claro que ele é feito dentro de uma assembleia, aprovado dentro de uma assembleia, e quem aprova isso, por isso que quando você pergunta assim, como é que pode fazer para acabar com isso? Só quem pode acabar com isso são os presidentes de entidades e os promotores de festivais, porque são eles que votam nas assembleias, tá? Então, assim, quando você diz que é proibido, pode acabar com a proibição? Simples. É os presidentes se juntarem, se realmente querem essa liberdade, solicitar uma assembleia para mudança de estatuto e tirar do estatuto isso que está escrito lá, que as quadrilhas que são filiadas à FECOAJUS só podem participar de eventos da FECOAJUS, da UNERJ e Confebrac. Então isso foi uma assembleia, isso é algo bem recente, então 2015. Uhum. A gente até comentou semana passada sobre isso, que é algo é algo para o lado político, né? Algo fechado que beneficia um certo grupo. Ali. Eu prefiro dizer, eu prefiro levar para o lado, Kennedy, assim, de que é uma situação que foi criada para os quadrilheiros, que foi aceita por alguns presidentes, porque assim, a Assembleia não é unanimidade. Por mais que eu não concorde se eu sou voto vencido, vai estar lá escrito no estatuto. E muita gente que está hoje, pelo menos nas conversas que eu tenho com eles, não concordam. Mas eles acabam não tendo força para convocar essa Assembleia, porque tem que ter um número. Isso, acho né? que todos têm que ter essa conscientização, né? Eu preciso fazer cultura, eu preciso dançar aonde eu quiser dançar, onde eu queira estar. Exatamente. É muito simples, como eu estou lhe falando, é um simples, mas assim, que vai depender de cada um, de cada presidente de quadrilha, de cada promotor de festival, né? Que são eles quem votam na Assembleia. Na hora que eles quiserem mudar isso, eles conseguem. E eu tenho certeza que no dia que isso mudar, vai ser bom para todo mundo. Porque é aquilo que a gente conversa. A quadrilha vai poder dançar em todos os festivais que ela quiser, independente de entidade. Com certeza. E a gente até falou que a questão da entidade, ela leva não só quadrilha, né? Não é só quadrilha junina. Ela tem os festivais filiados àquela entidade. Ela tem os jurados, que a gente sabe que a nossa antiga entidade ela tem passado muito por esses problemas, que são quadrilheiros insatisfeitos. A gente falou isso semana passada, que eu tive a curiosidade de perguntar como é que tem essa seleção dos jurados. E tanto o Ivonaldo como o Alex, ele falou, todos são amantes da cultura, são professores, gostam de estudar, têm um conhecimento, justamente para não é que penalizar uma quadrilha, não é julgar errado, mas sim ser injusto, não ter essa forma de, se eu não conheço, não entendi, eu vou lá e tiro um décimo, um ponto. E a gente vê que ultimamente, nos últimos anos, vem acontecendo muito isso. Eu queria só enfatizar um ponto, a questão assim, nós trouxemos aqui duas entidades, né? A Serra Junino trouxe, a gente pôde ouvir que é o pessoal da FEJUC e da União. O pessoal do interior é muito esquecido. E a gente sabe que hoje tem uma entidade chamada Mojune, que é presidida pelo Vando Rodrigues, que faz um trabalho belíssimo. E a gente precisa entender que, tanto com capital como interior, precisa andar de braços dados, fazer a cultura de uma forma única, né? Até porque, um abraço aí pro Vando, até porque existem trabalhos maravilhosos no interior, assim como na capital eles têm essa referência, um Ceará Junino. A gente também tem trabalhos maravilhosos no interior que dá para ter esse apoio e todas poder fortificar ainda cada vez mais. Exatamente. É isso que eu estou falando. Na hora que o quadrilheiro, que o presidente de quadrilha acordar e perceber que ele tem essa força, as entidades existem, sim. Elas são benéficas em alguns momentos, sim. Mas quem faz o São João são as quadrilhas. Não vai haver entidade se não houver quadrilha. Nós vivemos um São João aqui, muitos de nós, que não havia federação nenhuma. E tinha festival de quadrilha, tinha tudo.
Então, assim, não pode deixar de existir a quadrilha. Mas a entidade, se ela não existir, ela não vai fazer falta nenhuma. Entendeu? Porque do jeito que está hoje, que eu estou falando, essa coisa da divisão. Olha, eu vi no podcast que passou aí, um dos meninos falando que antigamente dançava todo mundo juntos. Mas era uma entidade só, hoje são 4 dentro de um estado. Aí nos outros estados eu não vejo isso, aqui nos outros estados só tem uma federação, geralmente. Né? Aqui nós temos 4. Então fica bem complicado. Aí vem aquela questão, cada entidade tem seu regulamento, cada entidade tem seu tipo de avaliador. Isso, a gente falou muito sobre isso. As regras, porque todo local a gente precisa respeitar as regras. Mas eu acho que é o único canto que é a proibição, né? Esse fato é porque pesa, que muitas quadrilhas eu até questionei. Eu, como já fui brincante da quadrilha, a gente questiona muito isso, porque eu não posso dançar num determinado festival. E a gente acha que é descaso. A quadrilha, a presidência não quer levar, a diretoria não quer a gente. E até a gente entender, existe todo um longo processo. Eu acredito que muitos quadrilheiros que estão em casa não têm essa noção do que... Porque existe essa proibição na FECOAJUST, porque existe essa limitação que os festivais, os promotores de festivais unidos, né, feito de acordo com a FECOAJUST, só podem receber quadrilhas que estão dentro dessa entidade. Então, deixa só para você ter uma ideia assim, tem coisas que tem lá dentro do regulamento e dentro do estatuto, eu estou falando da FECOAJUST, porque eu passei muitos anos lá, foi a única entidade que a gente passou o tempo todo com eles. Então, assim, tem coisas que a gente olha e a gente não acredita que foi aprovado em assembleia. Tipo, além dessa proibição de quadrilha que não pode dançar em determinados festivais, uma quadrilha que não é da tua entidade, se ela chegar para dançar, o jurado não avalia. Está lá, está escrito e foi aprovado. Não é um absurdo? Tu tem tua quadrilha, aí tu chega para dançar no festival da FECOAJUST, mas tu não é afiliado. Os jurados, eles têm que se levantar da mesa, eles não vão avaliar aquela quadrilha. Acontece todo um desrespeito, né? Acho que ele tinha que agradecer. Gente, sejam bem-vindos, vamos lá, façam uma apresentação, porque a gente sabe, como a gente comentou muito isso, é todo um esforço, a gente se dedica tantos meses. Muito trabalho em um investimento tão alto para ser tão desvalorizado, porque hoje a gente pode dizer que é desvalorizado. Mas então eu estou enfatizando isso, Kennedy, e para o nosso público aí, para que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente coloca a culpa só no nome entidade, mas quem faz essa votação, quem vota, quem pode acabar com tudo isso, são os senhores presidentes de quadrilha, vocês sabem disso. É só querer, né? Soltar, quebrar essas amarras e ter coragem, gente, ter vontade de fazer o São João acontecer. É muito bom você poder dançar em todos os lugares. Quando você me perguntou no início um dos motivos que tinha levado a Sera Junino a se desfiliar da FECOAJUST, que a gente já fez essa desfiliação de forma oficial, foi exatamente isso, da gente querer dançar onde a nossa quadrilha quiser, a quadrilha é nossa. Nós fazemos, nós gastamos, nós corremos atrás. O maior investidor somos nós. Somos nós. Então, assim, a gente quer dançar onde a gente quiser. E agora a gente também podemos falar que semana, acho que uns 15 dias atrás, a nossa antiga entidade, ela teve que meio de não é ameaça, agora me fugiu a palavra, uma advertência, não. E cadê a produção aqui que não me ajuda? Porque a Sera Junino foi? Penalizada. Como é que você vê essa penalização? Se existe, até a gente já conversou, eu queria que você explicasse para o público que está em casa como foi que você recebeu e como é realmente essa penalização que a Sera Junino teve. Pronto, assim, eu não vou nem chamar isso de penalidade, né? Porque, assim, o que é que acontece? Eu gosto muito de, quando eu estou num determinado lugar, eu me inteirar das coisas, né? Então, eu conheço bem o regulamento da FECOAJUST, eu conheço bem o estatuto da FECOAJUST, e por conta do episódio que aconteceu em 2023, no Festival de Maracanã, que nós decidimos dançar de frente para o nosso público, segundo a FECOAJUST, ela viu alguma coisa como desrespeitoso isso, né? E me enviou um e-mail pedindo que nos acusando e dando direito para que eu respondesse esse e-mail. Eu entrei em contato com o nosso advogado, ele disse que não tinha necessidade de fazer isso, até mesmo porque a nossa quadrilha já estava desfiliada. Né? Se a gente já estava desfiliada, não tinha por que... Não tem mais vínculo. Não tinha, né? Aí o que é que aconteceu? Para minha surpresa, a FECOAJUST convocou uma assembleia extraordinária com o intuito de penalizar a quadrilha,
E eu fiquei muito ansioso assim, para saber qual era o tipo de penalidade, porque na minha cabeça é o seguinte, lá no estatuto fala que a quadrilha que desobedecer de alguma forma, regulamento, regimento, estatuto, ela tem 3 penalizações, que chamam de sanções. A primeira é a advertência, que tem que ser primeiro essa. Recorrente, a segunda que seria a suspensão e ou multa. E a terceira, a exclusão. Né? Se nós não estávamos mais lá, como é que ia acontecer uma advertência, uma suspensão ou uma exclusão? Então eu fiquei naquela, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Aí, para minha surpresa, ontem, os presidentes, né, mais uma vez, que não conhecem o regulamento, foram lá, quando é o regulamento não, o estatuto da entidade, foram lá para uma assembleia tentar punir uma quadrilha que não fazia mais parte da FECOAJUST. Aí, para minha surpresa, decisão, não. A quadrilha, para voltar para a entidade agora, precisa passar por uma assembleia onde os presidentes é quem vão decidir se ela volta ou não. Minha gente, isso não consta no estatuto. E tudo que fere o estatuto, que vai contra o estatuto, não tem validade. Tá? Então, assim, eu não vou, em momento algum, bater de frente com os senhores presidentes, mas vocês precisam, pelo menos, ler o estatuto da entidade que vocês fazem parte. Entender, eu acho que poderiam tirar esse tempo justamente para procurar melhorias, que a gente sabe que nossos últimos anos, procurar melhorias em espaços mais adequados, com segurança, festivais. Muito mais coisa importante para se preocupar, né? Classificar não, é dar mais visibilidade e credibilidade aos nossos comissão julgadora, não é isso? Acho que, querendo ou não, eu acho que hoje em dia é uma das maiores falhas, né? Que a gente vê muito isso, que são julgamentos. Agora eu volto. Semana passada foi um bate-papo interessante que eu fui pegando diversas referências. Não são aquele jurado é ruim. Talvez ele não tenha tanto entendimento e ele fez não é que um julgamento. Ele teve uma... Menino, tá fugindo tanta palavra. Mas é assim mesmo. Um equívoco, ele teve algo que eu não entendo, então eu não posso julgar, eu não posso me comprometer a fazer aquilo. Isso acontece muito isso, né? A gente já teve diversos grupos de WhatsApp que falaram, nossa, gente, existe tantos jurados que não são qualificados para estar ali em cima de um trabalho que é tão grandioso e tão valioso para todos nós. Pronto, deixa eu falar um pouquinho sobre os avaliadores. Assim, não vou falar da forma como eles julgam, de como eles dão as notas, de como eles justificam, porque... assim, é malhar em ferro frio. Todo mundo fala muito sobre isso e não muda. Lembrei da palavra, injusto. Eu não posso ser injusto com aquela quadrilha se eu não conheço. Pronto, antigamente o que é que acontecia? Quem avaliava os festivais eram pessoas conhecedoras, que vivenciaram São João, que estudaram São João, que sabe a raiz de cada quadrilha aqui do nosso estado. Hoje o que eu percebo é que muitos dos avaliadores, eles chamam de técnicos, que são pessoas que são prensadas de dentro de faculdades, que eles acham que lá é que eles vão achar as pessoas que têm o entendimento. E não é. É por isso que você, hoje, quando você está sendo avaliado por uma pessoa dessa, as nomenclaturas, os tipos de justificativa que eles colocam nas planilhas, são as maiores aberrações. Dá para a gente perceber que são pessoas que nunca vivenciaram São João. É por isso que as quadrilhas ficam insatisfeitas, porque elas deixam de serem julgadas por pessoas que têm vivência de 20, 30 anos no meio junino, no meio folclórico, pesquisador, estudioso da cultura popular, para a pessoa que pagou ali um curso, fez um curso e vai avaliar a tua quadrilha que tem 20, 30 anos, que está ali trabalhando, estudando, pesquisando, e às vezes essas pessoas vão de encontro àquilo que você falou. Ela não está preparada para aquilo. Para aquilo, né? Entendeu? É bem complicado. Aí tira 1/10 de coisas absurdas que não tem, que a gente sabe que diversas, não só a Ceará Junino, mas outras quadrilhas que já foram penalizadas, né? Por coisas assim que não existe, porque a quadrilha estava colorida, porque não tinha um detalhe nisso, que são coisas que... a gente está entrando assim no mérito, assim, mas vamos lá. Para mim é muito difícil aceitar um avaliador que está numa mesa para julgar uma quadrilha e ele não assiste a quadrilha. Quando eu digo que ele não assiste a quadrilha, é porque ele está sentado ali com a caneta na mão e o papel. Se a quadrilha cometer qualquer deslize, ele passa 2 minutos escrevendo, e isso a quadrilha está desenvolvendo o seu trabalho. Aí no final ele escreve coisas que ele não viu porque ele não assistiu, né? Precisa o avaliador ser um cara muito perspicaz, muito inteligente, para quando ele estiver assistindo aquilo ali, observou que a quadrilha cometeu alguma falha, ele escreve uma palavra naquele papel. Até assistindo a quadrilha está escrevendo, caiu o chapéu.
caiu não sei o quê. Estou citando um exemplo, mas eu acho outra aberração, que é o chapéu tirar ponto. Porque o marcador vai lá e coloca na cabeça, não quebra a harmonia, não quebra a evolução, não quebra nada disso. Então, assim, são coisas que precisam serem estudadas, ver se isso vale a pena. Porque você prepara um espetáculo tão massa, com tanto gosto, com tanto prazer para mostrar para a comunidade, para mostrar para o teu público, e às vezes as pessoas que estão ali avaliando não te assistem, com o intuito de escrever. Por que é que eles têm que escrever? Porque está lá no regulamento que se tirar 1/10 tem que justificar. Aí hoje os jurados às vezes têm até medo de tirar 10 para precisar não justificar. Dá o 10 porque é mais fácil para ele dar o 10 e não precisar escrever nada. Tem de tudo, você vê de tudo. Né? E isso acontece naquela palavra de ser injusto. Talvez essa não merecia, mas eu não vou me esquivar agora nesse momento e vou colocar um 10. Pode acontecer isso, entendeu? Eu estou dizendo que já havia acontecer? Não, a gente está falando de possibilidades, já que o regulamento é feito dessa forma. Aí vamos lá, quem é que aprova o regulamento? Presidentes e promotores de festival e um representante da comissão de jurados. Então, assim, quem decide tudo somos nós, presidentes de quadrilha. Eu estou me incluindo porque eu também fazia parte das assembleias. Quando a gente quiser mudar, quando os presidentes quiserem mudar, é fazer isso e mudar. E a coisa vai mudar para melhor, gente. Está na hora, meu irmão. Vamos lá. A gente pode comentar também sobre aquele episódio, como você já falou, o episódio que teve em Maracanaú, que muita gente fala até mesmo lá, acho que a gente já até teve uma repercussão, que foi, eu acho que foi totalmente ao contrário, que foi sobre um desrespeito ao local, desrespeito àquelas pessoas ali que estavam. E foi totalmente, né? Foi um grito dizer assim, eu não aceito mais as irregularidades que a minha entidade, no qual eu estou naquele momento, vem fazendo. E quando ela se vira para dançar para o público, é uma questão totalmente... Ela valoriza quem realmente está ali por ela, quem faz acontecer. Pronto, você é legal porque você está me dando uma oportunidade hoje de esclarecer o que aconteceu naquele bendito dia, né? Muita gente leva para outro lado. O que é que aconteceu? Durante a semana, durante o São João todo, eu escutei dos brincantes da quadrilha essa chateação com o que estava acontecendo, com relação ao desrespeito, ao trabalho e tudo. E eu conversando com a diretoria, vamos fazer o seguinte, no Festival Cearense, a gente vai valorizar quem realmente nos prestigia, que é o nosso público. Quando nós dançamos lá alguns dias antes, no Jangadeiro Junino, a gente colocou lá atrás os painéis e tinha uma multidão de gente lá e eles não assistiram a quadrilha. E quando terminou, vários deles nos procuraram para dizer que era muito chato ficar lá e não poder ver a quadrilha. Tinha gente que tinha vindo de outra cidade, do interior e tudo. Então nós decidimos naquele dia dançar de frente para o público. Automaticamente, se você está de frente para o público, você está de costa para a comissão julgadora. Eu até falei, me dirigi a cada um deles, disse que não era desrespeito nenhum a eles, era mais respeito ao público, e eles foram super solícitos, não, em momento algum se mostraram assim, chateados com aquilo, só fizeram dedo positivo, cabeça de forma positiva, que estava tudo tranquilo, e nós fizemos nossa apresentação como se tivesse... fazendo de frente para a comissão julgadora, fizemos de frente para o público. Né? Então, cada um interpretou da forma como achou que deveria interpretar, porque é muito conveniente para cada um. Né? Com certeza. Então, assim, foi isso que aconteceu. A gente ficou super feliz, os brincantes ficaram felizes, o Brasil todo ficou feliz, porque eu recebi mensagem de todos os cantos parabenizando, dizendo que todo mundo tinha vontade de fazer isso. Então, façam, rapaz. Se tem vontade de fazer, façam. A quadrilha é de vocês. Porque, como você cita bastante... Só eles, né, que podem mudar isso. São os promotores, são os presidentes de quadrilha, justamente nessa reunião. E agora a Ceará Junina, ela entrando, ela se filiando à União Junina, como é que vai ser? Como é que você foi recebido? Como é que está sendo toda essa logística para vir um novo São João, né, se reinventar no São João? Você tinha falado há pouco tempo de como tinha surgido a parceria agora, atual, né? Então eu vou esclarecer e vou responder a outra pergunta. Na hora que saiu na hora que nós anunciamos, inclusive foi o Conexão Junina, hein? Que anunciou de forma lá oficial que a gente já estava desfiliado da FECOAJUS, a procura foi imediata. A gente recebeu a procura do pessoal da FEJUC e o pessoal da União. E a gente pediu só um tempinho para a gente colocar os pingos nos is, se organizar, conversar com os brincantes, porque os brincantes também, se não for ele, não tem a quadrilha. A gente conversa com eles, né?
por que estamos fazendo aquilo, para poder ter o apoio deles. E eles ficaram super felizes em saber que a gente estava deixando uma entidade e que estaria indo para duas entidades, a União Junina, que é de quadrilhas, e para a FEJUC, que é de eventos juninos. Né? E foi isso. E a recepção deles foi maravilhosa. Eles disseram para a gente que já durante muito tempo gostariam de ter essa parceria, mas eu costumo dizer que é tudo no tempo de Deus. E foi isso que aconteceu. Mas a recepção das duas entidades foi maravilhosa. E o que é que vem, o que é que a Ceará Junino planeja aí para o São João 2024? Rapaz, essa pergunta aí você deveria ter feito lá pro Seixas Soares, lá quando você entrevistou ele. Na despedida, ele é nosso incrível marcador. Mas assim... ele não soltou nada. Não, mas a gente não vai soltar nada por enquanto, mas nós vamos dizer que vai vir o que a Ceará Junino sempre faz, um trabalho de excelência, um trabalho para o público, um trabalho que agrade, um trabalho de pesquisa também que seja na parte cognitiva. Assim, a Ceará Junino ela sempre traz isso, né? E é um tema esse ano muito massa, porque vai falar das coisas aqui do nosso Nordeste, o pessoal vai gostar muito, né? E eu acredito que vai ser um ano bem legal. O público que prestigia os eventos da União Junina, o público que prestigia os eventos da FEJUC, vão ter a oportunidade de ver também a Ceará Junina agora. De receber esse trabalho, né, maravilhoso que está sendo planejado. Então é isso, eu acho que foi um bate-papo também bastante interessante. Eu aprendi diversas coisas. O público que está em casa deu para dar essa clareada, questão de foram 2 episódios que a gente falou sobre essas entidades. Recebemos aqui o Ivonaldo Lima e o Alex Folia. Tiveram assim um acervo de histórias que foi bem interessante e pontos específicos que o público quadrilheiro tinha essa dúvida. Então é isso, eu acho que foi maravilhoso. Mais uma vez, eu acho que deu para esclarecer muita coisa, né? Nesses muita 2 coisa, episódios que... Deu para esclarecer muita coisa. E com as suas considerações finais, o que você tem para falar para o público quadrilheiro, o que você tem para falar para Ceará Junino aí que está em casa, esse público maravilhoso. Beleza. Para vocês da Ceará Junina eu tenho que falar só que agradecer, né? A palavra é gratidão em meu nome, em nome de toda a diretoria da quadrilha, né? A gente está indo para o nosso 21º ano, isso é muito difícil no São João, principalmente nos dias de hoje. E eu aproveitar essa consideração final que você está me dando a oportunidade, Kennedy, para dizer que a Ceará Junina esse ano vai ser muito feliz porque ela vai poder dançar festivais da FEJUC, festivais da União e festivais independentes. Que se vocês prestarem atenção, esses festivais estão começando a criar corpo, começando a tomar também o São João para si, porque são festivais que não são atrelados a nenhuma entidade, mas fazem com qualidades. Algumas prefeituras já estão fazendo isso, alguns festivais aqui dentro da cidade de Fortaleza também estão fazendo isso, e fica a dica para você que não quer fazer seu festival e não quer estar ligado a nenhuma entidade, faz independente que a Ceará Junino vai lá do mesmo jeito e outras quadrilhas também irão. Pode dançar a quadrilha de qualquer entidade, sendo independente. Ok? Grande abraço, obrigado pela presença de todos e parabenizar a Ceará Junino por essa iniciativa de esclarecer o São João juntamente com as entidades, né? Isso foi a primeira vez que foi feito e é muito massa isso, que as pessoas entendam como funcionam as entidades. Muito obrigado. E aí, galera, até a próxima. Até a próxima.